Então vamos lá. A polêmica do boicote da Toei com Sanji no anime explicada. O anime criou uma versão paralela dele. Eu tô por fora, não sei o que tá acontecendo. Tô vendo o Sanji bem pouco no anime ultimamente. Também. A galera falou pra gente reagir esse vídeo, então vamos reagir pra entender a diferença do mangá com o anime e ver o porquê que estão falando desse boicote, dessa treta aí. Pronto, recadinho dado. Agora sim vamos descobrir tudo sobre a polêmica envolvendo Sanji e a Toei Animation. Vamos. Então vamos lá, meus amigos, o que exatamente está acontecendo? Parece que tem uma má gestão do personagem Caramba, que deformação do nas Sanji imagens. por parte da Toei Animation, e isso vem sendo cobrado nos últimos dias pelos fãs do anime. Por quê? O Sanji, ele sempre foi um dos personagens favoritos dos fãs de One Piece. Ele sempre fica em algum lugar ali no top 5, se não no top 3, nas votações dos personagens mais queridos, principalmente no Japão, e por um bom motivo. O Sanji é, sem Sanji é dúvidas, brabo, caralho. um dos personagens mais bem escritos de todo o E One ele Piece. é a asa, Então é a asa natural, do rei, apesar né, das véi? brincadeiras de Sanji versus A outras, gente a não rivalidade sabe sobre, que mas existe entre os ele é o fãs, trio, todo pô. mundo acaba gostando do Sanji porque, pô, ele tem umas habilidades de luta incríveis, ele é super forte, além de ser a figura que eu diria ter mais desenvolvimento por parte de Eiichiro Oda do mangá. Da sua infância ao despertar do seu fator linhagem, Oda gastou Inclusive, muitos podem discordar pelo fato do ser fanboy do Zoro. Mas o Sanji tem uma história mais da hora do que a do Zoro. Questão de história. O passado do Sanji é um dos mais bem desenvolvidos. Mas assim, o meu favorito ainda é o Zoro. Independente disso, eu gosto mais do Zoro. Só que tem gente que é tão fanboy no Zoro que, por gostar do Zoro, não gosta do Sanji. Que não consegue gostar dos Parece que dois. isso é lei, né? Por causa da rivalidade. E aí tem esse bagulho que cria essa divisão. Uma parcela ama o Sanji e não o Zoro, e ama o Zoro e não o Sanji. E tem a galera, né, também não liga muito pra escolher apenas um lado e gosta dos dois. um bom tempo com o Sanji. E tudo isso para elevar ele de uma forma diferenciada de Luffy e Zoro, mas sempre colocando eles no mesmo patamar para formar o nosso trio monstro. E eu gosto dos três igualmente. Naturalmente o Luffy é meu favorito, tem até tatuado O Zoro é no mais braço, forte que mas o eu gosto Sanji. do Sanji, eu gosto do Zoro, gosto dessa rivalidade amigável que a gente cria, brincadeiras e tudo mais. Só que, ao que parece, algumas coisas não agradam muitos fãs e eu acho que eu vou entrar nesse bolo também. Vamos lá. Geralmente, galera, pouquíssimas reclamações surgem sobre o Sanji quando se trata da sua versão do mangá, tá bom? Só que recentemente eu vi uma galera que ficou muito bravo com algumas escolhas controversas feitas pela Toei Animation no anime. E bom, eu acabo concordando com elas que teve um exagero. Se sim, pra por mangá parte ele nem da é animação. assim, né, Eu velho? confesso que eu nunca me atentei a esses pontos, porque é realmente muito difícil você lembrar como era de fato a cena no mangá que acabou gerando essa animação, porque geralmente temos um Lembrando, a gente vê One Piece, mas não sabe nada do mangá, a gente não lê o mangá. gap de quase 2 anos de diferença para o lançamento. Ou seja, um capítulo, se sair hoje, ele só vai ser animado daqui a quase 2 anos. Então é difícil lembrar cenas louco! icônicas e se ocorrer algum tipo de mudança. E vendo alguns destaques por conta dessa treta que rolou recentemente, inclusive puxando cenas que eu me recordo de ter criticado, eu acabei ficando meio puto também, como Cena eles meio linda. que doutrinaram aqui o meu cérebro pra só aceitar que o Sanji pelo anime é muito mais bonachão, quase patético, em cenas chaves e que o mangá não mostra nada disso. Ô, e mano. voltando no tempo, Mas eu peraí, lembro que o Oda, ele não tá junto? Ele tá supervisionando o anime, no caso? Porque não é possível, mano. O cara provar. só em um ano eu realmente acabei me incomodando com algumas cenas, principalmente porque, bom, vocês sabem que o Zoro ele Se começou pá, a não. receber um tratamento além do próprio Luffy lá em Wano. Quem não se lembra Foi mesmo. da animação de Zoro versus Killer? Putz, cê é louco, filho. Basicamente, as espadas do Zoro tinham uma nuke, tinha uma bomba nuclear ali em cada movimento. Eu acabei separando alguns pontos aqui para vocês tirarem suas próprias conclusões quanto a esse tratamento que a animação sutilmente insere no Sanji. E apesar da polêmica surgir agora com o retorno de Egghead, eu acabei inclusive puxando algumas coisas de Holy Cake e Wano que podem te surpreender de uma forma negativa. Ixi. Por exemplo, durante Holy Cake, enquanto fugiam das forças da Big Mom, o Pecons e o Luffy estavam acompanhando eles ali. E tinha muitos piratas da Big Mom no caminho do Pecons e do Luffy. E o Pecons sugeriu que ele transformasse ele na sua forma Sulong para criar uma distração para o Luffy conseguir escapar. Após uma breve discussão, Luffy concordou e eles correram para os piratas da Big Mom. Enquanto o Pecons jogava o Luffy para o lado e se transformava na sua forma Sulong, no anime
o Sanji apareceu para salvar o Luffy, mas foi gravemente atingido pela forma Sulong do Pécons. Só que no mangá, depois que o Sanji pega o Luffy, ele se livrou da forma Sulong do Pécons, tipo, sem se importar, porque a forma Sulong foi facilmente derrotada pelos comandantes dos piratas da Big Mom. Então, enquanto o anime mostrou essa forma Sulong dominando o Sanji, no mangá, essa escaramuça nunca aconteceu. Caraca, mano. Tá essa aqui eu me lembro muito bem de ter criticado no meu review do episódio do anime, porque no mangá é uma cena incrível do Sanji, só que o anime fez algo que eu diria até imperdoável. Durante o ataque do Nigashima, Momonosuke foi capturado por King, um dos comandantes dos Piratas das Feras, e depois de derrotar Shinobu, felizmente Sanji aparece para salvar Momonosuke. O Sanji, ele luta brevemente com King usando o traje da Germa, só que não adiantou muito contra o King, porque ele evitou um ataque do Sanji com uma única mão. E no mangá? No mangá, esse clash, ele foi estilo ali Luffy do Flamengo, com 2 bicudão se chocando, tá bom? Caraca! Foi muito louco essa cena no mangá. Essa coisa de parar com uma mão me lembrou muito a cena filler de o Rayleigh parando o Marco durante a luta do Barba Branca contra o Roger, e o Rayleigh fez isso apenas com o dedo. Enquanto o Ray fazendo isso soa até épico, pelos mitos que envolvem o Rei das Trevas e o Marco, que era apenas um novato, Sanji sendo parado com assim, olhando esse frame, você olha e fala, pô, o King é brabo, o Sanji é bucha. Mas se você pegar e olhar numa perspectiva que os dois chocam um chute, pé com pé, você fala, pô, o poder dos dois tá equiparado. Os dois tá pau a pau. Mas aqui não, deixou o Sanji totalmente no chinelo aqui com esse frame, né? Uma mão utilizando o traje da Germa, convenhamos que nem sentido faz. Outra cena estranha, ainda durante o ataque do Nigashima, o Marco, ele tentou lutar contra o King e o Queen ao mesmo tempo, mas não conseguiu fazer isso durante muito tempo e acabou desistindo em determinado momento e afirmou que era hora da estrela aparecer. Referindo-se ao Zoro, episódio 1046, eu lembro até hoje, 1046, esse episódio foi só Zoro. Só que o Zoro tinha acabado de ser curado, tinha rompido ali as bandagens dele e foi pra cima, e o Marco dizendo que era hora da estrela brilhar. No mangá, o Marco diz que é hora das estrelas, tá bom? Olha, o Sanji foi simplesmente removido aqui nesse episódio, tanto na fala do Marco quanto no decorrer da luta ali da escaramuça. Porque depois estrelas, disso, o Zoro Sanji com o King e o Sanji com o Queen. Cara, agora parando pra pensar, o Zoro teve um episódio só dele contra o King. Mas o Sanji não teve um episódio só dele contra o Queen. Foi, acho que não chegou nem metade de um EP. Foi uma luta foda, inclusive eu considero a melhor luta do Sanji de todas, mas não chegou a ser um EP completo, mano. Não foi nem metade de um EP, eu acho. Inclusive o Sanji teve que lutar com o Queen, apesar dessa luta, aqui eu tenho que falar que a luta foi bem animada. A luta do Sanji contra o Queen, ela é muito bonita, mas tem um erro meio grotesco aqui também, porque durante a luta, o Sanji, ele evitou usar o traje da Germa e acabou usando o Ifrit Jumble para atacar o Queen. No anime, o Ifrit Jumble, ele atinge o Queen, só que ele se levanta em seguida, rindo como se o ataque do Sanji não tivesse força alguma. Eu lembro. Por outro lado, no mangá, o Ifrit Jumble do Sanji, ele empalou o Queen e feriu ele gravemente. Essas são só algumas cenas que eu tô citando que aconteceram durante o ano. Com o retorno do anime aqui, foi onde a fúria de alguns fãs veio à tona, porque tem uma cena muito icônica em Egghead que as pessoas estavam ansiosas pra ver. O anime de One Piece retornou agora. 2 episódios, 1123, 1124. E a parte que levou toda essa discussão é que o Sanji simplesmente foi removido. A treta começou aí. Depois do hiato, aí veio esses 2 episódios juntos, acho que foi um em cada dia na sequência. E aí depois desses 2 episódios que a treta parece que explodiu no TikTok, no YouTube, no Instagram. Todo mundo começou a falar sobre. Inclusive, acho que foi o que fez ele fazer esse vídeo, né? Então agora vai ser, acho que a parte mais... Não vou falar essa palavra, né? A parte mais bizarra da treta. Que o que a gente viu até agora... Zoado mesmo descartar o Sanji, mas acho que a parte mais pesada que vai falar agora. Uma das adaptações de páginas duplas mais icônicas de toda Egghead, onde a maioria dos personagens está presente no mangá. Agora, o Sanji não tá no anime, por que ele foi removido? Isso é estranho, né? Eu vi alguns fãs argumentando que custa, ele estava em segundo plano, fazendo alguma coisa, e logo na sequência ele já aparece. Custa desenhar ali, velho. Mas olha só, galera, eu consegui aqui um quadro-chave dos artistas que fizeram essa cena no anime. Simplificando, o quadro-chave aqui, quando a animação ela é feita, eles usam esses quadros na pré-produção para indicar à equipe quais devem ser as cenas que eles vão editar no final. E galera,
Olhem esse vazio na cena. É onde o Sanji deveria estar e não tem qualquer motivo para não colocarem o Sanji ali. É estranho. Olha esse vazio. Nem combina com a cena. Desenharam 580 personagens. E outra, mano, se você parar pra olhar, pode até não parecer, mas ela é importante. Por quê? Tá todo mundo reunido. Tipo assim, a equipe tá junta, somos imbatíveis, quando a gente se une, vocês não podem contra nós. Até vilão ali, Pô, colocaram até o Rob Lute, mano. Tá de brincadeira, cara. Tá todo mundo aí, não tá? Ó, no cantinho ali tem o Brook. Mas tiraram o Sanji. A coisa mais controversa, inclusive, aconteceu depois na sequência com a animação dando olhinhos de coração pro Sanji como uma reação a Bonnie, o que torna tudo isso ruim para a imagem do Sanji, porque a Bonnie, quem acompanha pelo mangá, já sabe que ela é uma criança de 12 anos. Pode-se argumentar que não importava nessa parte do anime, porque no ponto da história ninguém sabia da real idade da Bonnie. Só que esse argumento eu acho meio injusto, porque o Oda, ele se certificou, volta e lê o mangá, tá lá. Ele se certificou de que o Sanji agisse apropriadamente perto da Bonnie sempre. Em todos os momentos, o Oda ele foi bem cuidadoso em como o Sanji estava perto dela. Inclusive, quando a Bonnie elogia o Sanji por ser forte e um bom cozinheiro, o Oda ele deixa uma bela dica ali já sobre a Bonnie ser uma criança pela forma que ela tá utilizando. Não tem qualquer termo pejorativo. Então, como isso nunca aconteceu nenhuma vez no mangá, a Toei adicionar isso é definitivamente uma escolha bem bizarra, eu tenho que concordar. Outra mudança controversa foram os eventos que se desenrolaram quando o Sanji lutou contra o S-Shark, o Serafim. O anime fez parecer que o Sanji estava sendo espancado, tá bom? Ele terminou de joelhos essa luta. Isso não aconteceu no mangá. Pelo contrário, o Sanji ele se incomodou com o soco do S-Shark. É tipo aquela cena do Queen quebrando a espada no pescoço dele. O Sanji foi quem colocou o S-Shark nas cordas no mangá. No anime, a Toei escolheu... Olha só, aqui não tem sentido. Escolheu adicionar a Nami salvando o Sanji com uma arma de bolhas. Isso aqui não aconteceu no mangá. Tá bom? A Toei deu crédito pra Nami nessa luta contra os Serafins. Tá de brincadeira, tio. O Sanji agradecendo pela Nami resgatar ele. Então no mangá em nenhum momento o Sanji foi salvo. Ele deu conta sozinho do Jinbe Serafim. Meu Deus. Só que no anime ele tomou um pau do Jinbe Serafim, aí teve que vir a Nami salvar a vida do Sanji. Caraca. Essa foi a pior, hein, cara. Pô, mano. Porque tipo assim, o Sanji, ele é o terceiro mais forte do bando. Sim, pô. Ele é forte pra porra, mano. Não faz sentido, né? O Luffy e o Zoro, eles terminaram a luta contra os Serafins arfando e sem fazer nada. O Sanji, pelo contrário, arrebenta eles. Não acontece nada com ele por conta do seu exoesqueleto. Essa não é a primeira vez que a Toei faz isso. Lembrem aí do King parando o Sanji com apenas um soco. Eles são conhecidos. A Toei vai ter que dar um jeito, vai ter que dar seus pulos. Se vira. De fazer a redenção dela. Eu acho que tá fazendo. Tem que fazer um episódio do Sanji, focado no Sanji, mas tão foda, que vai superar qualquer outra animação, qualquer outra luta, tá ligado? Porque agora mesmo foi que falaram, né, pra ele que a Bonnie era criança. Ele, criança? Como assim? Aí eu acho que vai mudar esse conceito de ver a Bonnie de outra forma. Mas eu quero ver uma luta de arromba mesmo. Porque faz tempo que a gente não vê o Sanji imitando, né, mano? Ele fica muito de lado. Faz muito tempo que eu não vejo ele lutando de verdade e dando tudo de si. Eu não sei... Galera, eu não sei nada que vai acontecer no mangá, que tá acontecendo, o que o anime vai fazer. Não sei se o Sanji tá prestes a ter uma luta foda ou não. Só tô dando uma teoria, né? Que quando tem que ser uma luta foda mesmo. Bem animada. Igual aquela do Queen. Monte de coisas desnecessárias e acabou colocando aqui um filler muito ruim que acaba mudando e distorcendo eventos do mangá, principalmente quando se trata do Sanji. Como se não bastasse, mais momentos controversos surgem nesses episódios, porque colocou uma curta sequência do Sanji seguindo a Stussy como se ele fosse um cachorro. Aí foi zoado. É isso no mangá. Então a Toei, foi galera, zoado, ela mano. faz isso por livre e espontânea verdade. A gente poderia descartar todas essas mudanças como sendo um erro honesto, falta de atenção, mas ao que parece, a Toei ela precisa parar de adicionar tais momentos, especialmente quando eles não são necessários. Estender partes de uma luta é uma coisa, mas a equipe precisa pensar um pouquinho mais em adicionar cenários que não afetem um personagem, porque no final só é desrespeitoso com o próprio autor. Não bastando isso, acabou vindo à tona aí uma collab antiga que tivemos entre One Piece e o mangá de comida Shokugeki no Soma, que acabou gerando um one shot chamado Shokugeki no Soma. Tem esse episódio?
Ou não, é só o mangá? Caraca, maluco, que louco. Sanji, que é muito legal, recomendo você ler. E durante uma entrevista com o autor de Shokugeki, ele disse que se encontrou com o Oda e que o Oda curtiu tanto essa collab que pediu pra fazerem um especial, um anime disso. Só que não foi pra frente porque, segundo o estúdio, eles tiveram motivos de agenda. Tá bom, e aí lançaram o Monster agora contando a história do Ryuma, ancestral do Zoro, do nada, aí não tem problema de agenda. E assim, eu geralmente não me importo muito com essas coisas, mas eu acho que tava muito mais atrelado a eu não ter notado esse tanto de ponto que vem acontecendo nos arcos. E algumas cenas aqui e ali, como a Toei faz, realmente é estranho e acabam colocando o Zoro pra brilhar muito mais. Só que olhando essas pequenas cenas do Sanji, é realmente ruim ver que a Toei não se atém ao que o mangá está fazendo quando envolve o nosso cozinheiro, porque eles acabaram criando uma versão alternativa só do Sanji pro anime. Não faz sentido. Eu definitivamente consigo ver porque as pessoas ficaram chateadas, principalmente pós-time skip, que foi quando começou essas mudanças. Isso não deveria acontecer com nenhum chapéu de palha ou qualquer personagem. Por que diabos removeram Sanji como personagem de fundo na cena da York? Era uma das cenas mais belas do manga, não tem razão válida pra isso. Esse episódio simplesmente remove cenas como se elas nunca tivessem acontecido. Então assim, vendo essas coisas, você acha que os fãs estão exagerando ou realmente existe uma agenda ali pra colocar o Sanji de uma forma mais patética? Mais... Eu só queria entender o motivo. Né? Por que colocar o Sanji de uma forma patética? Bonachão dentro do anime. No mangá não é assim, né? E realmente eu vi essas cenas e eu não me atentava tanto porque eu acho que já estava tão acostumado ao Sanji agir dessa forma que eu acabava aceitando que no mangá é assim também. Só que essa cena do King eu lembro muito bem porque, cara, foi muito épico ali o Sanji contra o King. Aí parou com uma isso aqui não tem no mangá não. Eu já teci uma crítica ali. Voltando de Holy Cake pra frente, desandou. E tem mais cenas também, né? O que você acha disso? Bom, vamos esperar aí os próximos episódios, hein? Agora eu vou ficar atento nessas partes que o Sanji aparece, eu vou ficar de olho. Tipo, mano, claro que eu não vou conseguir comparar com o mangá, mas eu pensar, pô, tá muito patético isso aqui, será que o mangá é assim também? Quando eu vi um bagulho muito exagerado. Tipo, pô, o Sanji de cachorrinho atrás da Stussy. Sim. Tá tirando, mano.